Capítulo 1341. A caçada continua. Legião-7 retornou e se tornou um buraco negro inerte na dimensão espiritual. Ao contrário de um buraco negro ativo, ele não estava produzindo força gravitacional para puxar almas e caçadores de almas para si. No entanto, caçadores de almas ainda corriam em sua direção. Eles sentiam energia cósmica dele que é mais poderosa do que a divindade. Eles o queriam mais do que nunca. Infelizmente para eles, eles não podiam fazer nada com ele. Sua alma ainda está protegida por seu fragmento de poder, então ele era intangível para entidades espirituais. No entanto, mesmo essa proteção era desnecessária. Ele tem força de alma e fogo de alma, e sua alma foi cristalizada por energia cósmica para se tornar algo semelhante a uma semente de poder. Não só isso, ele é uma autoridade viva. Isso fez com que sua alma fosse quase indestrutível e seu fogo de alma pudesse queimar seus inimigos. Se nem mesmo uma lei suprema pode fazer nada com ele, então alguns caçadores de almas à beira da morte também não podem fazer nada. Então todos os caçadores de almas não puderam fazer nada com ele. Somente a Grande Mãe pôde, mas a Legião-7 era intangível, então a Grande Mãe só podia assistir. Então a Legião-7 despertou e retornou ao mundo da manifestação. Ele rompeu a camada da matriz da lei e apareceu no mundo da manifestação como Legião-5. Os caçadores de almas não estavam dispostos a vê-lo partir. Infelizmente, eles não puderam fazer nada para impedi-lo. Eles não puderam nem mesmo segui-lo para fora da dimensão espiritual. Todos eles estavam desamparados sobre a situação, mas não a Grande Mãe. Ela não podia tocá-lo, mas podia rastreá-lo. Em qualquer outro momento, isso teria sido infrutífero e inútil. A dimensão espiritual e o mundo acima não são sincronizados. Afinal, eles não existem na mesma dimensão. É quase impossível para os seres do universo vazio entrarem na dimensão espiritual ou fantasma, a menos que atendam a certos requisitos. Mas, ao contrário do mundo fantasma, que é um espelho do universo vazio, é impossível entrar e sair da dimensão espiritual do mesmo lugar. Isso é bom. Estamos um passo mais perto de construir nosso artefato, disse Legião-5 aliviado. Mas Legião-7 ainda se sentia traumatizado. Ele não pôde deixar de dizer, foi perigoso por um momento lá. Quase perdemos Ragnarok. Não foi fácil passar a centelha do mundo pelo deus demônio da carnificina. Felizmente, ela desistiu do plano quando Raf apareceu. Se um deus demônio já é tão perigoso, um destruidor de mundos será mais perigoso. E temos um dentro da Legião-1. Quase morremos prendendo carnificância. Todos nós poderíamos ter morrido e ainda assim tivemos sucesso apenas para ter uma entidade mais perigosa para enfrentar. Isso é loucura. A voz de Legion-7 ainda estava tremendo. Ele não é alguém com uma mentalidade fraca. Ele enfrentou gente como a Grande Mãe e a vontade do universo vazio e sobreviveu. Mesmo assim, ele ainda não consegue acreditar no que eles acabaram de fazer. Ragnarok deveria destruir o plano Lumen com o propósito de deixar carne de bravo com ele e também fazer carne de desistir do plano. Processo de pensamento deles era que se Carnide ficasse muito bravo com ele, então era altamente provável que Carnide o perseguisse até os confins do universo se fosse necessário. Se isso não for o suficiente para Carnide ser determinado, então Carnide certamente perseguirá Ragnarok se Ragnarok possuir uma centelha mundial. Era trabalho de Legion-7 colocar a centelha mundial no plano. Ele não deu a centelha mundial para Ragnarok diretamente para não parecer suspeito. Eles tinham que fazer parecer natural e também tinham que se certificar de que Carnide não sentiria Legion-7. Então a Legion-7 esperou até que Carnide parasse de barricar o avião. Isso aconteceu quando Carnide viu Raf aparecer. Ele desistiu do avião e a lua de sangue no céu desapareceu. Ragnarok viu a lua de sangue desaparecer, então Legion soube que Carnide havia desistido do avião. Foi então que Legion-7 usou a habilidade divina da borboleta de cristal espacial da Legion-5 para transferir a centelha do mundo para o plano Lumen usando Ragnarok como o farol espacial.
Capítulo 1342 A confiança do Alseer. Ragnarok fez sua parte muito bem também. Ele agiu surpreso e decidido a obter a centelha do mundo. Eles atraíram Carnide com sucesso para a armadilha que prepararam para ele. Que pressa! Legion 5 disse. Nós estaríamos em apuro se algo tivesse dado errado. E ainda estamos em perigo. Duvido que você possa nos proteger de um destruidor de mundos. Legion 7 respondeu solenemente, eu não posso. Eu ainda não consigo lidar com a energia do caos de Aeternos. Um deus demônio é uma ameaça para mim até que eu me una com nossa origem. Estou certo de que não há nada que eu possa fazer para nos proteger de um destruidor de mundos. Nós certamente precisaríamos de uma lei suprema se quisermos sobreviver à fuga de Carnide do motor do mundo. Legion 5 suspirou. Deveríamos estar fazendo isso mesmo se pudéssemos. O plano quase nos condenou e ainda estamos brincando com fogo. Soverik interrompeu. Eu disse que ia funcionar e funcionou. Isso vai funcionar também, então com o que você está preocupado? Legion 5 riu e revirou os olhos. Eu sei, você viu tudo e planejou isso. Nosso grande vidente. Sua voz estava cheia de sarcasmo, mas Soverik ignorou e confirmou com orgulho, eu vi. Eu também planejei o fracasso. Carnide não pode escapar. Pelo menos não sozinho. Soverik está muito confiante para um deus da origem que ousa mexer com algo que os deuses do mundo não gostariam de mexer. Isso é por causa de seus olhos poderosos. Como ele não precisava mais se esconder sob o olhar dos deuses do mundo e havia perdido seu título, ele não precisava continuar escondendo sua força. Especialmente quando Lydian mais precisa. Então ele criou seu conceito e se tornou um deus da origem. Então a lei do tempo é prejudicada, apesar de ser poderosa. Mas com a adição do destino e da causalidade, a maioria de suas habilidades foram aumentadas. Quando combinado com a lei do espaço e todas as outras leis que Lydian compreendeu, ajudou Soverik a criar um olho que pode ver tudo o que há para ver. Então Soverik estava confiante no sucesso de seu plano e ele não tem vergonha de declarar isso. Na verdade, ele fica muito bravo quando o sucesso de seus planos é questionado. Infelizmente, ele não pode fazer nada para Lydian como colocá-los em um artefato que assumirá sua existência e os usará como uma arma. A experiência dolorosa de Gaster com o artefato vivo pode ter sido uma coisa única, mas os uivos e gritos de demônios e até mesmo deuses da origem participando do experimento de Hélios e do pai da árvore provaram que há muitas coisas piores do que a morte. Soverik garantiu a eles, não havia nada com que se preocupar e há muito pouco com o que se preocupar no futuro. A prisão que construímos para Carnide não é tão fácil de quebrar. E mesmo que ela quebre, o primeiro sábio estará lá para suportar a maior parte do calor por nós. Legion 5 resmungou, muito pouco problema para se preocupar, ele diz. Legion 2 ignorou seu resmungo. Legion 7 falou, felizmente o plano não falhou e não tivemos que usar seu plano de contingência. Tenho certeza de que o primeiro sábio não gostaria do resultado do seu plano de contingência. Soverik deu de ombros, nós apenas nos esconderemos no reino. Ele não será capaz de fazer nada conosco, não importa o quão bravo ele esteja. Soverik está sempre preparado. Ele não aprendeu essa lição com o primeiro sábio. É uma característica da Lydian como um todo. Seus olhos que tudo veem só tornaram essa característica mais eficaz e eficiente. Fim do capítulo. Capítulo 1343 Um passatempo perigoso. Foi por causa do traço de preparação que ele sobreviveu ao esquema do primeiro sábio contra ele no índice de habilidades unificado. E é por causa dessa preparação que ele planejou uma maneira de desviar o desastre que teria ocorrido a ele se o plano falhasse. Esse plano de contingência que é o mesmo que eles têm caso Carnide escape é desviar a maior parte da calamidade para o primeiro sábio. Então, mesmo que o plano de usar Carnide como combustível para dar a partida em seu motor mundial falhasse, eles teriam irritado o primeiro sábio no máximo e teriam que limitar suas atividades ao reino.
Isso não é um grande problema para eles. Ainda é um plano arriscado e perigoso que eles executaram apenas por causa de sua confiança em Soverick. Se eles não podem confiar em si mesmos, em quem eles confiarão? Se fosse qualquer outra pessoa que certificasse o plano e o recomendasse a eles, eles teriam fugido sem olhar para trás. Aproveite seu descanso por enquanto, Lydian 7. Temos muito trabalho a fazer para colocar minha nova e melhorada matriz de leis. Soverick disse a Lydian-7 antes de voltar sua atenção para analisar Carnide para ajudar a Eternos com a compreensão da lei do caos. Eles acabaram de terminar um plano que levou centenas de anos de trabalho. Eles estão cansados, então vão descansar um pouco. Claro, eles não vão perder tempo durante esse descanso. Eles apenas farão coisas menos intensivas e perigosas, como se desenvolver antes de retomar a construção do fragmento do mundo. Legion 5 perguntou a Eternos, o que o deus demônio da ira lhe deu por vender as coordenadas do plano Lumen para ele. A Eternos respondeu, ele prometeu nunca me machucar até o fim da Era da Conquista e me proteger contra a ganância durante a Era da Conquista. Legion 5 riu. Que deus demônio sortudo. Raf tem sorte de não ter sido ele que mordeu a isca. A Eternos pediu proteção de Raf. Raf pensou que estava fazendo um favor a Eternos, mas não sabia que também estava sendo alvo deles. Lydian se preparou para muitos resultados alternativos. Raf não veio ao plano Lumen apenas para fazer Carnide desistir do plano e deixar Carnide preocupado. Raf também era um alvo alternativo para sua armadilha. Se por acaso, Carnide não fosse atrás da centelha do mundo porque era suspeito, Raf certamente teria ido atrás dela. A presença de Raf certamente teria compelido Carnide a também ir atrás dela. De qualquer forma, pelo menos, um deles teria mordido a isca e caído na armadilha. Se foi WRATH que caiu na armadilha, então Lydian não teria necessidade de se preocupar porque Raf jurou não machucar a Eternos, não importa o que a Eternos fizesse. Na época em que Raf fez esse juramento, ele não achava que havia algo que um rei demônio pudesse fazer para machucá-lo. E o juramento tinha um prazo. Então ele estava disposto a fazer o juramento por uma chance de dar um golpe massivo em Carnide. Esse juramento teria levado à sua escravidão dentro do mundo de Legion 1 se ele tivesse mordido a isca. E ele não faria nada a eles mesmo se estourasse porque estaria machucando a Eternos. Legion 5 disse orgulhosamente, estamos chegando cada vez mais perto da grandeza. Um de nós pode não ser capaz de alcançá-la, mas juntos, a perfeição se torna possível. Pois nós somos Lydian. A Eternos e Legion 7 terminaram sua frase por ele. E Lydian está buscando a perfeição em números. Para adquirir a perfeição como um. Alguns podem dizer que cortejaram a morte com seu plano arriscado e essas pessoas estariam certas, mas essas pessoas nunca seriam capazes de alcançar o que alcançaram. É porque eles têm um hobby tão perigoso que podem quebrar seus limites e os limites do que é possível no universo vazio. Fim do capítulo. Capítulo 1344 Vício em jogos de azar. Lights no VYLC Omicron M é um passatempo perigoso manipular entidades mais poderosas do que eles, mas também é recompensador. É ainda mais perigoso conspirar contra um deus demônio e um deus do mundo. Mas eles tiveram sucesso e criaram um Kickstarter para seu motor mundial. É porque é tão gratificante que seus planos para Adric e Gastorix ainda estão em andamento. Eles experimentaram o sucesso e não vão parar até atingirem a perfeição. Legion 5 disse a eles, falando sobre perfeição, sinto que minha habilidade divina de gigante da ordem ainda não é perfeita. Há algo que possamos fazer para aumentá-la? Preciso que esteja no seu melhor se for para ser a base dos meus planos. Ele já recebeu a coroa que a Eternos preparou para ele e é muito poderosa. Está no nível de um conceito. A habilidade divina de ordem que ele obteve do pai da árvore, por outro lado, está no nível de um semideus. Ele não tem certeza se será capaz de lidar com o que ele pretende usar. O pai da árvore nem se preocupou em falar,
pois sabia que a Legião-5 sempre seria gananciosa por mais. Ele fez tudo o que podia fazer, exceto entregar sua autoridade. A habilidade divina foi entregue e ele não está disposto a fazer mais nada. Foi a Legião-7 que o apaziguou, conseguimos o melhor que podíamos ter. A habilidade divina do gigante da ordem não pode despertar mais sem a lei da ordem completa. Fiz o meu melhor para fundi-la agora. Mas você não conseguirá obter a habilidade divina completa até que a lei da ordem seja compreendida. Temos que esperar Soverick usar seus olhos para quebrar a lei da ordem ou Helios para compreendê-la. Esqueça, usarei o que tenho para testar minha hipótese. Disse Lydian 5, mal posso esperar por Soverick. Ele está muito ocupado agora com o Destruidor de Mundos. Helios também levará uma eternidade. Legion-7 concordou. Não podemos esperar por Soverick. Ele não só quer usar o Destruidor de Mundos para ajudar a Eternos a quebrar a lei do caos, mas ele ainda tem o fragmento do mundo para planejar. Sempre podemos obter a lei da ordem completa para desbloquear a lei da ordem mais tarde. A última frase fez o rosto de Soverick se contorcer. Mas ele ignorou Lydian 5. Mesmo que ele não saiba se o plano de Legion-5 funcionará. Isso porque não há precedentes para isso no passado. Ele só tem certeza de que isso levará a consequências poderosas porque sua visão de seu resultado no futuro é confusa. É como se algo poderoso que ele não pode contemplar interferisse. A primeira vez que ele encontrou tal situação foi quando olhou para a Mãe Alto Céu após derrotar a Suprema Celestial Odd. Então seu melhor palpite é que a vontade do universo vazio estará envolvida no futuro da Legião-5. Afinal, ela ainda odeia muito a Legião-7 e a Legião-7 é uma das pedras angulares deste projeto. É por isso que a Legião acha que irá falhar e porque o Pai Árvore quer que eles cortem suas perdas. No entanto, é porque eles sabem que o que prepararam está faltando que eles querem investir mais. A Eternos falou, parece que tenho muito mais trabalho a fazer antes que possamos colocar o fragmento do mundo online. Eu irei atacar aquele plano Gatling. Isso deve dar à Legião mais riqueza e outra autoridade da Suprema Celestial. Legion-7 gosta muito dessa ideia. Você deveria fazer isso, mas não em breve. Eu quero estar lá para esmagar o rosto de Kilorita em mim mesmo. Sua energia do caos não é nada divertida. Ela não dá feedback tátil de violência de forma alguma. A Eternos concordou e voltou sua atenção para o plano atual que ele está invadindo. Lydian é muito rico graças à sua invasão bem-sucedida de muitos planos e à carreira de ladrões da Lydian-1 nas Terras Imortais. Mas o custo do fragmento de mundo os esgotou e eles precisarão de mais se quiserem comprar uma semente de mundo. Eles têm tanto atualmente que um fragmento de mundo não é suficiente para drenar sua riqueza. Mas uma semente de mundo que é o mais caro dos 3 fragmentos de um coração de mundo é um fardo enorme para Lydian. Isso significa que o plano Gatling será invadido para ajudar a suportar esse fardo para eles. Fim do capítulo. Capítulo 1345 Um plano ousado. A invasão não é nada pessoal ou por vingança. Kilorita roubou a criança do plano da Legião-7, mas essa não é a razão pela qual eles serão invadidos. A Legião-7 escondeu muita riqueza que ele tirou dos deuses mortos no plano. Alguém tem que ir e pegá-la. Além disso, há mais riqueza que os celestiais estão acumulando. Então a invasão é estritamente comercial. Pode ter um lado de prazer, mas o que foi estritamente comercial foi quando o pai da árvore fez um semideus da ordem e matou a garota por seu núcleo para que a Legião-5 pudesse adquirir a habilidade divina da ordem. Também foi comercial quando a Legião-5 matou vários grandes deuses para aprimorar esse núcleo divino ao nível de um grande deus. Muitas pessoas se sacrificaram muito pelo plano da Legião-5, incluindo os clones da Legião. A Eternos até deu a ele uma de suas coroas e o ajudou a obter uma divindade celestial da ordem. Isto é apenas para ver se seu plano vai funcionar. Se funcionar, então ele precisará de ainda mais investimento. Um dos maiores investimentos que ele pode precisar para seu projeto é uma semente mundial.
Isto é tudo porque a Legião-5 acredita que a combinação da Legião-7, que é uma autoridade viva a par de uma lei suprema, com um mundo interior, a divindade de um celestial, a autoridade do Supremo Celestial e a coroa de um rei demônio levará a algo grandioso. A Legião-7 tem uma centelha de consciência que representa o ápice da autoridade espiritual. A divindade de um celestial representa o ápice da autoridade divina enquanto a coroa de um rei demônio representa o ápice da autoridade do pecado. Tudo isso será fundido em uma fundação da lei da ordem que é a habilidade divina dos gigantes da ordem. Então será aprimorado pela autoridade do Supremo Celestial. A Legião-5 vem se preparando para esta combinação há algum tempo. Muitos grandes deuses morreram para que ele possa usar suas divindades para realizar experimentos. As divindades restantes que ele não usou foram dadas a Eternos para compensar a divindade celestial que ele precisaria. Mas a autoridade do Supremo Celestial não é paga e já causou um déficit em sua riqueza. Felizmente, a Legião-5 está pronta para a fusão agora. Ainda assim, ele fez alguns preparativos finais. Neste ponto, sua compreensão das leis e do mundo atingiu um nível com o qual a maioria dos deuses da origem não pode se comparar. É por causa de sua compreensão do mundo que a Legião-5 acha que seu plano funcionará. Então, o que quer que ele crie será seu conceito e deve substituir a necessidade de uma centelha mundial, assim como o conceito de um senhor do reino substitui a centelha mundial em um coração mundial. É um plano ousado que visa alcançar poder qualitativo por meio do avanço do produto da fusão quantitativa. Isso certamente o transformará em uma centelha mundial e se sua centelha mundial substituta também não funcionar, a Legião-7 a substituirá quando se tornarem um deus da origem. Ele está confiante de que seu plano funcionará porque a Legião-7 já é o equivalente a uma centelha mundial. Ele cresceu do nível de uma autoridade viva para uma centelha mundial viva após refinar a lei suprema do Deus mundial serpentino. Tudo o que restará de seu plano funcionar é a semente mundial. A Legião-5 terminou de revisar o plano e verificar para ter certeza de que tudo estava bem. Então ele disse, vamos começar. Lights no VYLC Omicron M. Seu coração de dragão se fundiu com a Legião-7. Sua habilidade divina gigante da ordem também se fundiu com ela. A habilidade divina dos gigantes da ordem despertou uma terceira habilidade quando foi atualizada com a divindade de todos os grandes deuses que ele matou ao longo dos anos. Do jeito que está, ele rompeu o limite de grandes deuses e soberanos. Mas não será capaz de despertar mais sem uma lei suprema. Isso é o suficiente para o que ele quer fazer. Fim do capítulo. Capítulo 1346 Primeira metade. A habilidade divina dos gigantes da ordem ainda não é um conceito, mas servirá, já que ele tem a Legião-7 como substituta para a falta da lei da ordem e da autoridade do Supremo Celestial, se necessário. A primeira coisa que ele fez foi assimilar a divindade celestial e a coroa de um rei demônio em seus slots. A assimilação foi fácil. Sua existência se distorceu e mudou ligeiramente para acomodá-los. Ajudou que sua habilidade divina pudesse assimilar qualquer coisa e que o celestial ao qual a divindade pertence está morto e o rei demônio ao qual a coroa pertence não está resistindo à sua assimilação. Ele disse à Legião-7, eu me sinto tão pesado. Provavelmente é porque você completou seus slots ou porque está carregando todos os tipos de autoridade. Isso provavelmente é verdade. Agora, deve-se ter 3 tipos diferentes de autoridade, mas eu fiz isso. Isso é especial e tudo, mas você tem que se apressar antes que a divindade celestial o transforme em um deus. Certo. Ele seguiu para o próximo passo. Ele preencheu os 9 espaços que tem em sua habilidade de metamorfose. Alguns deles se fundiram, então tudo o que resta dentro deles são 3 espaços. 2 dos espaços contêm a divindade celestial e a coroa do rei demônio. O último é o produto da fusão das outras 6 habilidades divinas, incluindo o gigante da ordem com o coração de dragão como base. Ele empurrou a fusão da divindade celestial com seu coração de dragão. Nada deu errado.
A divindade não rejeita ninguém, desde que estejam no caminho da perfeição. Tudo o que eles precisam fazer é desistir de sua origem e qualquer poder relacionado às leis e eles se tornarão deuses. Ele não está desistindo de seus poderes de lei, mas assimilou a divindade e tem uma habilidade divina que gosta de se fundir com o poder divino, então ele foi capaz de direcionar o poder divino para objetivos mais produtivos em vez de se tornar um deus. À medida que a energia cósmica entrava em seu mundo interior, o fogo dentro dela começou a refinar a energia cósmica, assim como um motor mundial faria. É, sem dúvida, uma indicação positiva, embora ainda esteja faltando porque o refinamento é muito lento. Legion 5 estava eufórico. Esta é uma boa notícia. Significa que meu plano vai funcionar. E está apenas melhorando. Legion 7, por outro lado, estava estressado. Ele reclamou, isso pode realmente me matar. Ele está apenas exagerando. Ele não vai morrer, mas os desenvolvimentos estão tendo um trabalho pesado sobre ele. O mundo interior de Legion-5 é seu corpo, então todas as mudanças estão acontecendo em seu corpo e afetando-o diretamente. Foi também a matéria espiritual que compunha seu corpo que se transformou na chama. Então ele perdeu seu corpo espiritual e físico para o fogo. A boa notícia é que a energia cósmica está fluindo em direção à sua centelha de consciência e o tornando mais forte. A Legião-7 não é a única que está ficando mais forte conforme a energia cósmica entra em seu mundo interior. A armadura de osso branco ao redor da Legião-5 também estava endurecendo e os estigmas estavam agitando os vários fragmentos de lei das habilidades divinas que eles mantinham na matriz da lei ao redor deles. Ele realmente se tornou um recipiente de ordem. Muitos de seus estigmas afetam seu corpo, então sua armadura de osso branco assumiu algumas de suas propriedades. Primeiro, ele se transformou em grandes placas, então sua armadura se tornou áspera, como se esculpida em rocha. Então se transformou em uma armadura preta. Seus ombros aumentaram e outro par de mãos cresceu deles. Ele se tornou um gigante blindado de 4 braços. Ele é diferente dos behemoths normais, pois sua armadura não é lisa. É feita de escamas de cristal preto em camadas umas sobre as outras para formar grossas placas interligadas. Você se lembra daquele pobre semideus que Hélio massacrou e sacrificou para abrir o portão para o abismo no plano de Zargoth? Sim, esse é um verdadeiro gigante da Ordem. Hélios, por outro lado, era um verdadeiro gigante solar. Fim do capítulo. Capítulo 1347. A segunda metade. No topo das escamas estão os estigmas divinos. Eles formaram tatuagens que foram gravadas profundamente em sua existência. Ele não tem rosto nem olhos. Sua cabeça, assim como o resto de seu corpo, está bem selada dentro da armadura, então ele parece um cavaleiro usando uma armadura pesada. A armadura é realmente pesada. É feita de graviton cristalizado, então é muito pesada. Mas ele se sente tão poderoso que não consegue sentir esse peso. Parece que perdi minha flexibilidade. Não consigo mais voltar ao meu físico normal. Ele comentou. A Legião-7 o informou, esse é o preço a pagar pela fusão com a Ordem. Valerá a pena. A boa notícia é que você não morrerá mesmo se falhar. A má notícia é que você permanecerá assim para sempre. Ainda vale a pena. Espero que sim. E espero que você tenha uma solução para a teimosia da Ordem. Ele não só perdeu a habilidade de mudar seu corpo, como a lei da Ordem ainda não acabou com ele. Ela está tentando trancar sua alma e energia também. A habilidade divina que ele ganhou dos gigantes da Ordem se tornou muito poderosa e está ficando descontrolada. Até a Legião-7 está prestes a ser congelada. A Legião-5 disse com expectativas, espero que a coroa de Aeternos não me decepcione. A coroa do caos é muito perigosa, mas é tudo o que eles têm para conter a influência da lei da Ordem. Ele não quer que a Legião-7 tenha que destruir à força seu motor mundial, então ele forçou a coroa a se fundir com seu mundo interior. Eles não sabem o que vai acontecer porque ele é o primeiro ser no universo que possui a coroa de um rei demônio sem ser um demônio.
Outras bestas supremas não têm sua habilidade divina mutante que pode se fundir com qualquer coisa além de sementes de poder. Mas rugir não ajudou. O mundo interior se recusou a se fundir. A coroa está ansiosa pela fusão. Ele teria entrado em choque e lutado com o mundo interior se tivesse a chance, mas o poder da ordem cresceu muito para que o caos o afetasse. Legion 7 observou: nós ganhamos outra coroa para fortalecer o caos. A Eternos enviou outra coroa antes que eles concordassem em usá-la. Essa ação significou a intenção da Legião como um todo, então Legion-7 enviou a coroa para o slot contendo a primeira coroa do caos. A primeira coroa se fundiu com a segunda e ficou maior. Então eles tentaram a fusão com o motor do mundo novamente. Infelizmente, a fusão ainda não funcionou. Tanto ele quanto Legion-7 estão tentando o seu melhor para juntar os dois slots restantes. Mas seus esforços não estão levando a lugar nenhum. Então eles fizeram a única coisa que pensaram que poderia ajudar além de obter mais coroas. Eles forçaram a energia cósmica para fora do mundo interior para a coroa. A coroa do caos começou a se fortalecer em um ritmo rápido. Ela atingiu o nível máximo de um rei demônio muito rapidamente, o que lhe permitiu dominar a resistência de seu mundo interior. Os dois começaram a se fundir. Não só isso, eles não explodiram. Isso os fez suspirar de alívio. Finalmente, parece que tudo vai dar certo sem problemas. Eles sentiram a teimosia da ordem começar a desaparecer, pois foi contaminada pelo caos. Seu mundo interior teve que encontrar um equilíbrio com a coroa para que ela parasse de tentar congelá-los. Mas então o inesperado veio. A música sinistra. Fim do capítulo. Capítulo 1348, terceira metade. Eles sabiam que mexer com caos, ordem e divindade era perigoso. Eles sabiam disso por experiência pessoal e clara, então foram muito cuidadosos em sua fusão. Eles não trouxeram energia do caos ou a energia divina da ordem para a fusão, para não recriar os eventos terríveis que quase os mataram. Seu cuidado foi frutífero e eles até conseguiram criar um motor de mundo funcional. Infelizmente, havia algo que eles não contavam nessa fusão. Eles não levaram em conta as faíscas de poder e o que fariam quando apresentados ao caos, ordem e divindade. Não é culpa deles que ignoraram os fragmentos de poder. Afinal, a Legião-5 pode muito bem não ter um. Não fez nada a ele ou o afetou de forma alguma, então eles ignoraram. Eles sabiam que suas faíscas de poder estavam lá, mas não achavam que os dois orbes negros afetariam a fusão. Eles estavam errados. O processo de fusão atual criou condições que eram semelhantes à situação que levou à criação dos fragmentos de poder em primeiro lugar. Os dois orbes negros não foram dissuadidos pela ausência de energia do caos e energia divina. Eles pararam seu movimento usual de girar em torno da Legião-5 e da Legião-7. Eles deixaram sua órbita em torno dos dois e se fundiram como um. A âncora dos dois fragmentos de poder, que são suas almas, também se fundiu. A Legião-5 se tornou a Legião-7 e a Legião-7 se tornou a Legião-5 por causa disso. Não havia diferença entre eles. Seus pensamentos, vontade e matéria, seja espiritual ou física, tornaram-se um sob as leis do universo. Uma miríade de efeitos ocorreu devido ao seu estado estranho. A Legião-7 possuía 9 habilidades divinas, enquanto a Legião-5 possuía uma centelha de consciência. A Legião-7 havia se tornado o motor mundial nascente, o que significava que a Legião-5 também havia se tornado o motor mundial nascente. Isso significava que o motor mundial tinha muitas habilidades divinas e uma centelha de alma. A centelha de alma é uma autoridade viva, enquanto a Legião-5 se tornou o corpo para o motor mundial. No geral, o motor do mundo tinha tudo para ganhar vida. Ele deveria ter uma lei suprema para isso, mas não precisa mais disso. Era um estado estranho para eles. Muitas coisas estavam acontecendo com eles, uma após a outra. Eles se tornaram um celestial da ordem. Então eles se tornaram um deus da origem da ordem.
Em seguida, eles se tornaram um demônio da ordem. Essa resistência os deixou insatisfeitos e irritados. Isso os fez rugir em desgosto: dê-nos o que precisamos. Os clones recusaram. A Eternos reteve a energia do caos, o Pai Árvore reteve a energia divina e os outros retiveram a energia da origem deles. Somente a energia cósmica que está além do controle deles poderia continuar a entrar em sua existência para reforçá-la. Seres ignorantes, por que vocês persistem na sua mediocridade assim? Vamos acender a verdadeira divindade. Eles se sentiram bravos e irritados. Não só não estão sendo apoiados, mas estão sendo impedidos de ascender. Qualquer um ficaria bravo, até mesmo um deus. No entanto, atacar os clones nunca passou pela cabeça deles. Eles só podiam advertir os outros clones na esperança de que eles os apoiassem. É lamentável que eles estejam apenas desperdiçando seus esforços porque os outros clones não conseguem entender uma palavra do que estão dizendo. Os outros clones não conseguiam nem entender suas intenções e emoções. Tudo o que ouviam era um jargão incompreensível. Logo eles ficaram sem origem. Sua existência começou a tremer e eles começaram a retornar ao mundo da manifestação. Eles rugiram de má vontade: não nos dê o que queremos. Mas a atração não parou. Sua existência não tem peso suficiente para mantê-los no lado negro e eles não têm uma lei suprema para forçá-lo. Se nada mudar, eles voltarão ao seu estado anterior. Não deveria haver uma terceira metade, mas o impossível se tornou possível graças ao fragmento de poder. Fim do capítulo. Capítulo 1349 Estado de Ascensão. Eles não conseguem nem usar o imenso poder que tem neste estado estranho porque não tem uma lei suprema. Sua vontade não pôde ser manifestada, mas eles sentiram uma vontade avassaladora e poderosa ao redor deles que poderia ajudá-los. Eles sabem disso com certeza devido à conexão que têm com esta vontade em seu estado estranho. Então eles tentaram agarrar a vontade, mas não tinham as ferramentas necessárias para se segurar. Eles disseram à vontade: ajude-nos. Eles imploraram por ajuda, mas a vontade do universo não os ajudou. Poderia facilmente ajudá-los se quisesse, mas fez o oposto. Ela os atacou e os puxou de volta para o mundo da manifestação. Toda a legião ouviu a intenção da vontade do universo vazio. Ela disse a eles: vocês não são bem-vindos aqui. Ela falou em uma linguagem que tanto os clones normais quanto os clones embaralhados podiam entender. Os clones embaralhados disseram antes de partir: não precisamos de suas boas-vindas. Eles realmente fizeram. Eles não entenderam, então falharam em ascender. Os fragmentos fundidos de poder se separaram, então Lydian-5 e Legion-7 se separaram novamente. A remoção de seu estado estranho também desembaralhou suas mentes. Os dois não se sentiram diferentes. Eles até perguntaram: o que aconteceu? Lights no VYLC Omicron M. Todos os clones caíram onde quer que estivessem. Ambos estavam aliviados e cansados. A experiência angustiante durou um total de 11 segundos. Pareceu 11 anos para os clones, mas pareceu apenas um instante de inconsciência para os dois. A restauração da conexão de suas mentes permitiu que os dois experimentassem o que Lydian tinha acabado de passar. Suas mentes clarearam imediatamente. Foi como se água fria tivesse sido derramada sobre um metal quente. Eles perceberam que quase se perderam naquele ponto. Isso foi inesperado. Ambos disseram ao mesmo tempo: nós quase morremos. Seus pensamentos foram sincronizados por um curto período em seu estado estranho, mas alguns de seus efeitos permaneceram mesmo depois que ele se foi. Ela desaparecerá com o tempo, mas por um tempo, sua linha de pensamento será incrivelmente similar. Os clones tinham muito a dizer. Sim, foi inesperado. É inevitável neste ponto. Temos todas as partes necessárias e elas se fundirão quando alcançarmos a unidade. Acho que devemos nos preparar para esse resultado quando construirmos o fragmento do mundo e quando tentarmos nos tornar deuses do mundo. A breve ascensão os iluminou porque eles experimentaram um estado de existência que estava além deles.
Eles sabem agora que poder é poder, independentemente das formas que ele venha. Era como se houvesse uma similaridade entre o caminho da divindade, o caminho da perfeição e o caminho dos demônios. Essa similaridade é a base do poder. Foi o que os capacitou a mudar entre ser um Deus e um demônio. Infelizmente, eles não sabem exatamente qual é essa similaridade. O que eles aprenderam é como trazer à tona todo o potencial do fragmento de poder. Eles sabem agora que a fusão da energia divina, energia do caos e divindade da ordem é tudo o que precisam para recriar esse estado especial. Soverik disse com certeza, isso foi esclarecedor. Eu deveria aprender a confiar mais em mim mesmo. Afinal, eu estava certo em pensar que a vontade do universo vazio apareceria. Legion 7 o interrompeu. Agora, não comece a se gabar. Você pensou que falharíamos e não falhamos. O pai da árvore empilhou a culpa, você também pensou que eles não morreriam. Mas não apenas a tentativa quase os matou, eles quase nos mataram também. Soverik manteve seu senso de superioridade. Ele disse orgulhosamente, eu ainda estava certo. Eles não morreram e nem nós. Se alguma coisa, eu diria que trabalhei mais nisso do que qualquer outra pessoa, então acho que o sucesso não teria acontecido sem mim. Legion 7 o ignorou e continuou, não só não falhamos, como até descobrimos que se pudermos recriar condições controláveis semelhantes às condições que levaram à criação do fragmento de poder, então é possível trazer à tona todo o potencial dos fragmentos de poder. Legion 5 acrescentou em total apoio, falando em trazer à tona todo o potencial dos fragmentos de poder. Devemos ser capazes de ajudar com isso. Isso atraiu toda a atenção deles para seu mundo interior. Soverik fundiu seus olhos para contemplar. Seu olhar atravessou a barreira ao redor do antigo campo de batalha, a barreira do plano estelares, e se concentrou neles. Ele os encontrou rapidamente e começou a inspecionar seu mundo interior. Soverik estava certo. Fim do capítulo. Capítulo 1350 A Fundação do Poder. O que Soverik viu forneceu a todos eles uma visão aprofundada de seu mundo interior. Eles ficaram ainda mais intrigados com o que viram. Seu mundo interior parecia ser uma máquina para eles. Eles não são estranhos à operação desta máquina, mas há algo mais acontecendo dentro deles que o motor do mundo dentro da Legião-1 não está fazendo. Helios perguntou à Legião-5 em antecipação, como você se sente? Você pode converter energia cósmica em poder agora. Deixe-me ver. Todos os clones se concentraram neles. Seu estado estranho terminou, mas deixou efeitos duradouros neles. A mudança mais óbvia está em seu mundo interior. Tornou-se duas esferas. A esfera externa é a esfera preta formada pela coroa do caos ao redor da interna, que é uma esfera multicolorida e imutável formada pela fusão da Legião-7 e do coração do dragão. Entre as duas esferas há um anel dourado semelhante ao do novo mundo da Legião-1. É a manifestação de um motor mundial. É menor, mas ainda tem funções semelhantes. Melhor ainda é que ele pode controlá-lo como um órgão. Legion 5 fez o anel dourado entrar em ação. Ele puxou energia cósmica para dentro dele e ele respondeu ao seu chamado imediatamente. A energia cósmica desapareceu quando foi convertida em algo que não pode ser visto, mas só pode ser sentido. Ele sentiu o produto da conversão imediatamente. Era como se ele estivesse crescendo, mas seu tamanho e massa permaneceram os mesmos. Ele é como uma rocha erguida e mais alto no céu pela energia cósmica. Ele não estava se movendo e sua posição não havia mudado, mas a energia potencial dentro dele estava aumentando rapidamente. Legion 5 falou. Sinto que estou ascendendo novamente. Só que mais fraco. Soverik observou friamente. Isso é um sucesso. É amplamente ineficiente, mas você conseguiu criar força cósmica. Legion 7 apontou animadamente, é isso que estamos perdendo. Esta é a base do poder. Legion 1 ficou aliviado. De qualquer forma, a força cósmica mudará muitas coisas para nós.
Soverik apagou seu entusiasmo, mas não podemos controlá-la ainda. Legion 7 é o mais animado sobre o desenvolvimento. Ele disse em antecipação: nós seremos capazes de construir a matriz da lei mais facilmente dessa forma. Meu controle das leis melhorou tremendamente com a força cósmica. Soverik os avisou, mas devemos ter cuidado com isso. Não podemos suportar a reação ainda. É uma bomba sensível que pode explodir na nossa cara. A antecipação da Lydian-5 para a semente do mundo aumentou. Eu preciso me tornar um mundo rapidamente. Se eu já sou tão poderoso sem uma semente do mundo, então eu só posso imaginar o quão poderoso eu me tornarei com uma. Soverik teve que expressar o aviso novamente: isso é bom e tudo, mas recomendo que façamos as coisas com calma e experimentemos mais esse novo poder antes de criarmos esperanças. Eles não estão ouvindo ele. Os outros clones sabem que devem ter cuidado com um poder tão perigoso, mas não Lydian-5 e Lydian-7. Eles anseiam por isso como um homem rico que perdeu sua riqueza. Aquela curta experiência da qual eles não conseguem se lembrar os mudou de uma forma sutil e desconhecida para que eles se contentem com seu atual estado fraco de existência. Eles querem retornar àquele estado especial onde tudo é possível. A força cósmica é uma virada de jogo no próprio sentido dela. Parece ser uma força criada a partir da capacidade inerente de mudar o mundo além do poder das leis. Está acima das habilidades e conceitos divinos. É como o potencial para a mudança. Essas mudanças não são mudanças comuns como velocidade e força, mas a mudança nos aspectos fundamentais do universo. Você consegue se lembrar quando a força cósmica foi mencionada em Grid? Vou te dar uma dica. Tem algo a ver com Ragnarok. Fim do capítulo. Capítulo 1351 Reação inevitável. A Legião só viu esse tipo de mudança fundamental duas vezes. Foi quando o Senhor do Reino congelou o plano quando ele conheceu a Legião-7 para um acordo. A primeira vez foi quando Zernon do plano Zargot congelou seu plano. Zernon ainda estava faltando porque ele apenas congelou o espaço, mas isso ainda é poderoso. A habilidade de Zernon de fazer isso mostra que a força cósmica pode ser exercida com a lei da ordem. Mas eles não passaram pela rota de Zernon. Eles foram além dela para alcançar algo extraordinário. O tempo e o espaço do universo vazio podem ser manipulados além do que é permitido e a vontade pode ser manifestada de qualquer maneira. Qualquer um que já tenha experimentado isso também seria mudado. Se for um fruto proibido, então é tarde demais para eles se livrarem dele porque eles já estão viciados. A Legião-5 tentou novamente exercer força cósmica. Ele não tentou nenhuma compulsão arbitrária do mundo com isso. Ele concentrou todo o poder na manipulação do espaço. O espaço congelou ao redor dele por um tempo. Teletransporte e movimento eram proibidos no espaço congelado. Ele estava maravilhado com seu trabalho quando a reação do universo vazio o atingiu no rosto novamente. A reação não foi tão pesada quanto a anterior, mas ele ainda estava puto. Que diabos? Eu nem manipulei o tempo? Soverik apontou: não importa se você fez ou não. Qualquer mudança no mundo que não esteja de acordo com as regras do mundo receberá uma reação. Você não usou a lei do espaço para o que fez. Você força bruta a mudança, então você tem que suportar o atrito e a colisão com as leis do universo vazio. Legion-5 ficou sóbrio. Eu não usei por até um segundo ou algo poderoso e ainda assim a reação é tão pesada. Essa coisa pode me matar se eu usar em outros. Soverik quase revirou os olhos. É o que eu tenho dito. Eles pensaram sobre Lydian-8 e seu ancestral. O ancestral dos dragões é uma criatura nascida no nível de Deus da origem suprema. Ele é uma criatura que surgiu do universo vazio e não de nenhuma entidade viva. Legion-8 sabe que ele pertence a uma classe de indivíduos especiais chamados primordiais. Eles são um grupo muito poderoso com habilidades especiais que vão além do senso comum e todos eles nasceram com o poder dos deuses da origem suprema sem ter uma lei suprema. Alguns deles nasceram com força cósmica à sua disposição direta.
Então Lydian-5 não é o primeiro a se tornar um motor de mundo vivo. Afinal, ele usou o facsímile do mundo interior do ancestral dos dragões para obter o controle da força cósmica. Não pode ser comparado ao mundo interior original do ancestral dos dragões. Legion 8 continuou, ele é muito poderoso. Mas eu não sou um caso perdido. Eu tenho o fragmento de poder e tanta energia cósmica quanto eu preciso. O ancestral, apesar de toda a sua grandeza, teve que vasculhar o universo vazio em busca de energia cósmica. Eu sou pelo menos melhor do que ele nesse aspecto. Legion decidiu, vamos descansar um pouco antes de enfrentarmos a próxima fase do fragmento do mundo. Precisamos fazer o nosso melhor por isso e não importa o que aconteça, devemos acelerar a unidade. Soverick sugeriu, vou trabalhar na lei do caos com a Eternos enquanto isso. Tenho certeza de que o Destruidor de Mundos nos dará algo útil. A Eternos concordou, não há pressa, mas quanto mais cedo eu me tornar um deus-demônio, melhor. Helios também sugeriu, a lei da ordem também precisa ser enfrentada. Eu sinto que há muito a ganhar com isso, especialmente na linha da manipulação da força cósmica. Talvez possamos reduzir a reação do universo vazio com isso. Mas Lydian-5 balançou a cabeça. Infelizmente, compreender a lei da ordem é muito perigoso. É mais perigoso do que compreender qualquer lei suprema. Precisaríamos de um conceito para nos proteger para compreendê-la com segurança. Fim do capítulo. Capítulo 1352 O futuro da Legião 8. Soverick avisou, mesmo assim, pode não ser realmente seguro. Afinal, a lei da ordem e o universo vazio são os fundamentos da imortalidade. Será como lutar água com água. Eles sabem um pouco sobre o quão poderosa é a lei da ordem e sabem muito sobre o quão intolerante ela é com os usurpadores. A partir disso, eles podem chegar à conclusão de que a lei da ordem não aceitará que eles tentem compreendê-la. Legião-7 disse com determinação, tudo o que precisamos é nos tornar deuses da origem. Então tentaremos novamente. Isso não pode nos impedir para sempre. Eu me tornarei um deus da origem em breve, disse Ragnarok. Eu realmente me tornarei Ragnarok, o destruidor de mundos. Posso me tornar o terceiro de nós a se tornar um deus da origem. Talvez eu deva ser chamado de Legião-3 então. A Eternos zombou, bom para você. Eu fui o segundo de nós a adquirir o poder equivalente de um deus da origem. Por essa lógica, eu deveria ser a Legião 2. O pai da árvore declarou, na verdade, eu fui o segundo a adquirir o poder equivalente de um deus da origem, então eu. Ragnarok o interrompeu, você não conta. Você acorda como um celestial. Além disso, você foi o último a acordar. Não foi nem perto. Legion-7 interrompeu a discussão deles, eu vou praticar a construção de um conceito primeiro. A força cósmica tornará nossos conceitos perfeitos. É uma pena que eu só possa construir um para todos vocês, mas eu não posso possuir um eu mesmo. Eles reviraram os olhos para isso. Você literalmente come sementes de poder. Do que você está reclamando? Você está falando sobre praticar a criação de conceitos como se estivesse nos fazendo um favor e não está fazendo isso para comê-los. Legion-7 não se preocupou em se defender. Ele realmente vai comer os conceitos que eles fazem. Desde que eles tropeçaram em como fazer conceitos quando falharam em iniciar a matriz de leis que fizeram, isso se tornou seu passatempo favorito no mundo interno da Legião 1. Eles fizeram o segundo conceito da Legião-1 e o olho do Soverick. O olho do Soverick era particularmente complicado de fazer, pois ele priorizava ver as leis no conceito em vez de controlar as leis com seus olhos. Isso era difícil de conseguir, o que levou a muitas falhas. A Legião-7 não poderia estar mais feliz com as falhas. E agora, ele quer ir e praticar um pouco mais. Claro, a Legião não o impedirá de fazer isso. Afinal, a prática da Legião-7 em fazer conceitos é uma coisa boa. Isso significa que ele ficará melhor na construção de matrizes de leis.
Isso é importante, visto que seus requisitos para seu fragmento de mundo aumentaram com a descoberta da força cósmica. A Legião-5 não participou mais da discussão mental, ele estava tentando encontrar uma maneira de minimizar a reação do universo vazio às forças cósmicas. Ele encontrou uma maneira, que era manipular elementos básicos sem usar mana ou leis. Criar fogo, por exemplo, produziu muito pouca reação. Mas a reação permaneceu e aumentou exponencialmente ao longo do tempo. Era como se ele estivesse subindo uma colina com uma pedra nas costas. Era uma boa sensação manipular o mundo além do escopo das regras, mas ele teve que parar porque Sovereign descobriu que a reação tinha consequências de longo alcance. Além da repercussão de curto prazo da reação, que é a força que atinge a Legião-5, há também a alienação do mundo ao seu redor. O universo vazio se lembra de suas transgressões, então torna mais difícil para ele usar e compreender as leis. Essa alienação é silenciosa e de ação lenta, mas afeta todos eles, incluindo a Legião-8 ainda não nascida, então a Legião-5 teve que parar de praticar com força cósmica. Sem muito o que fazer, ele se juntou à conversa mental. Ele ouviu Legião-8 dizer: "Vocês devem ficar mais fortes rapidamente e vir me ajudar quando eu chocar. Tenho certeza de que os dragões não ficarão felizes comigo. O espírito do dragão ficará definitivamente irritado. Na verdade, ele já está se movendo contra mim." Isso chamou a atenção de Legion. Legion é muito importante para eles, pois ele representa outra maneira de acessar a força cósmica. Eles não podem perdê-lo, então começaram a planejar o futuro. Espírito, 5.551.011.300. Poder, 112%. Amplificação, 10.000. Sentido divino, grau, 1 bilhão, e outros. Afinidade de mana, 85%. Afinidade de lei, 50%. Afinidade elementar, grau, vida, divina, devorar, divina, luz, divina, escuridão, divina, fogo, divino, água, divina, terra, divina, ar, divino, relâmpago, divino, alma, divina, tempo, divino, espaço, divino, criação, divina, destruição, divina. Habilidades divinas, coração de dragão cósmico, diamante de origem, borboleta de cristal espacial, verme do tempo, gravitão líquido, faísca de consciência, gigante da ordem, coroa do rei demônio, divindade celestial, status, anfitrião da Legião 7. Fim do capítulo. Capítulo 1353. Excessivamente entusiasmado. Impressionante. Legion-5 disse a si mesmo. Ele alcançou tudo isso sem compreender leis. Ele tem o consumo de grandes quantidades de essência vital compradas com pontos para agradecer por isso. Todas as leis que eles usaram para fundir sua habilidade divina foram baseadas na compreensão de Legion 7. Ele não usou nenhuma lei. Ele pode invocar a matriz de leis do universo vazio para as recompensas de sua própria compreensão, mas ele não precisa delas e não quer chamar atenção para si mesmo, já que ele é uma jovem besta suprema que não deveria ser capaz de compreender leis em tão pouco tempo. Legion-7 zombou. A Aliança Suprema é impressionante por ter tanta essência vital, ou as pobres bestas supremas que você roubou por pontos para financiar sua gula são as impressionantes. Você não é impressionante só porque comeu tanto. Legion-5 deu de ombros. Você está apenas bravo porque eu não lhe dei essência de vida para comer. Legion-7 está realmente um pouco irritado com isso, mas o que ele disse é verdade. O aumento em suas estatísticas é tudo graças à ingestão de essência de vida. Legion-5 realmente não fez nenhum trabalho além de cobrar aluguel das outras bestas supremas. É impressionante que a Aliança Suprema possa fornecer tanta essência de vida quanto ela pode pagar. É apenas digno de nota, não importante, que Legion-5 não deu a Legion-7 nenhuma essência de vida porque seria desperdiçada em Legion 7. Ganhei várias novas afinidades. Isso tem que contar para alguma coisa. Legion-5 disse.
A maior parte da nova afinidade é devido a um coração de dragão atualizado. O coração de dragão costumava ser responsável apenas por sua afinidade com a lei do relâmpago, que já é uma afinidade rara no universo vazio. Mas então eles completaram a fusão e o atualizaram em um coração de dragão cósmico. Isso concedeu a ambos uma afinidade com destruição, criação, espaço e tempo. Nem mesmo Lydian 8 tem afinidade com espaço e tempo. Apenas Soverick e Legion tem. Não conta. Eu fundi as habilidades divinas perfeitamente, então é meu crédito que você ganhou mais afinidades. Eu sou o impressionante. Legion 5 ficou surpreso que a confiança adquirida dos canhões não foi o suficiente para seu vizinho desafiá-lo. Ele perguntou: é realmente bom me ver? Sim, é. Estou tão feliz que você esteja aqui. A besta suprema disse em êxtase. Gostaria de convidá-lo para entrar e bater um papo. Que tal? Tenho algumas deliciosas iguarias nativas comigo. Você não vai se arrepender. É mesmo? Legion 5 perguntou. Se ele tivesse olhos, eles estariam semicerrados agora. Ele sente o cheiro de algo acontecendo. Seu alvo de extorsão parece excessivamente entusiasmado. Ele pode estar pensando demais nas coisas, mas tem certeza de que não entrará na base por nada. Isso não é paranoia. É ser razoavelmente cauteloso. Não poderei aproveitar suas iguarias. Estou muito ocupado agora. Ele respondeu. Que pena. O locatário disse com um pouco de tristeza. Já que é esse o caso, o que posso fazer por você? Quero 10 pontos e 10% dos seus recursos. Legion 5 declarou. Isso é bastante. Você vai levar quase todas as minhas economias de pontos. Por favor, reduza o aluguel. Legion 5 disse severamente, não me teste. Você sabe o que fazer. Eu faço a demanda e você entrega ou haverá um acerto de contas. Não há negociação. A besta suprema disse apressadamente, sim. Vou trazer os recursos imediatamente. Fim do capítulo. Capítulo 1354 Como derrotar guerreiros. Lydian-5 disse com desdém, é melhor você fazer isso. Então ele avisou, e não faça nenhuma brincadeira. Traga exatamente o que eu pedi e nada menos. Minha paciência já foi levada ao limite com sua tentativa de negociar comigo, então espere uma punição rápida se você me tentar novamente. Lights no VYLC Omicron M. A besta suprema retornou à sua base e começou a enviar ordens. Golems se moveram imediatamente. Eles trouxeram carrinhos de recursos um após o outro. Como há muitos recursos, levará tempo para trazer 10% deles. Legion 5 estava disposto a esperar e agir como se não soubesse o que eles estavam planejando. Sua mobilização de tropas era secreta o suficiente. Na verdade, eles não precisaram se esforçar muito para esconder isso dele. Mas eles não podem esconder o acúmulo de tropas e a mobilização dessas tropas assim que ele deixou sua base da Lydian 7. Ele seria ingênuo e tolo se acreditasse que eles estão trazendo essas tropas para entregá-las a ele. Ele não é nenhuma dessas coisas e pensa o pior das pessoas, então ele sabe o motivo delas. Legion 7 riu. Essas bestas supremas cresceram e se tornaram meninos grandes agora. Elas acham que podem se rebelar agora que são adultos. Legion 5 não se importou. Ele deu de ombros e disse, eu também não preciso me conter. Afinal, elas são adultas agora. Elas não são crianças para serem protegidas. Também é bom que elas vão se reunir como uma só. Eu serei capaz de resolver todas elas de uma vez e acabar com esse rito de passagem o mais rápido possível. Legion 7 concordou. Sim, vamos acabar com o rito de passagem. Precisamos de liberdade e observação reduzida para atingir o próximo passo com segurança. Cada besta suprema nesta aliança para detê-lo voou para sua posição imediatamente. Eles revisaram o que sabiam sobre ele ao longo do caminho. Ele é uma classe guerreira. Ele tem defesa e velocidade excepcionais. Ele tem a imunidade de supressão de um coração de dragão e o sopro de relâmpago que vem com ele.
Ele é capaz de acumular seu ataque para desferir um único golpe devastador. No geral, ele é um guerreiro excepcional. Ele realmente é um guerreiro excepcional, mas ele é apenas um guerreiro. Usaremos o plano de contingência para lutar contra seres da classe guerreiro. Guerreiros os segurarão, buffs positivos fortalecerão nossos guerreiros e os manterão vivos, e buffs negativos criarão fraquezas nele. O exército de um homem só o perseguirá e sacrificará seus soldados em momentos críticos para nos manter vivos e interromper seus ataques. Finalmente, os batedores o perseguirão, procurarão por aberturas e desferirão ataques de penetração de defesa. Estamos contando com vocês, batedores, com dano explosivo. Vocês são nossa melhor chance de derrubá-lo. Quanto à classe especial, vocês devem ficar para trás e fazer o que puderem. Eles acumularam muitas informações sobre a sombra do desespero ao longo dos anos por meio de sua luta com os deuses. Agora eles fizeram planos com base nessas informações. Eles têm certeza de que ele mudou ao longo dos anos. Eles têm certeza disso considerando a quantidade de pontos que ele tirou deles. Ele deve ter feito algo com esses pontos, mas ele ainda é um guerreiro, e a classe guerreira é bem compreendida. Se houver uma fraqueza para a classe guerreira, será a classe batedora. A classe batedora não pode receber um golpe de guerreiros, mas os guerreiros raramente podem acertá-los também. Os batedores, por outro lado, podem lidar com ataques devastadores aos guerreiros. Eles se concentram na percepção, evasão, velocidade e dano explosivo. Nem todos os batedores têm um alto dano explosivo, mas aqueles que têm podem dar um tiro em um inimigo ou pelo menos esmagá-lo com uma torrente de ataques rápidos e penetrantes. Esta é sua maior confiança na batalha que se aproxima. Fim do capítulo. Capítulo 1355 O público capaz. Todos eles podem concordar que uma equipe de inimigos com uma única pessoa de cada classe terá dificuldade em resistir à sombra do desespero. Mas eles não são uma equipe de 6 inimigos. Eles têm 70 guerreiros que se tornaram capazes de se aventurar no plano divino para assediar os celestiais. Se eles já podem igualar alguns deuses da origem em poder, certamente eles podem destruir um único soberano, não importa o quão especial esse soberano seja. O vigilante e os observadores também estavam assistindo. O imperador mecânico riu da visão. Olhe para esses tolos. Por um lado, eles ficaram mais espertos e não se alinharam para lutar contra ele. Por outro lado, o fato de estarem se unindo contra ele é o suficiente para torná-lo a melhor besta suprema neste rito de passagem. O observador ao lado dele disse: todos eles estão se unindo contra ele como se ele fosse um chefe. Ele só trocou por 6 habilidades divinas e muita essência de vida. Ele não é o chefe que eles pensam que é. Todos eles têm 9 habilidades divinas completas. Acho que estão exagerando. Não é culpa deles. O imperador mecânico explicou. Ele criou uma sombra de desespero sobre seus corações, então eles têm que levá-lo a sério. Eles querem derrubá-lo com tudo o que têm. Eles podem vencer, mas não importa o resultado, ele já está em cima deles porque eles tiveram que se unir contra ele. Você não acha que eles vão vencer com certeza? O observador perguntou incrédulo. Eu sei que ele ficou mais forte. Eu posso sentir e ver, mas você realmente acha que ele pode derrotar 70 bestas supremas? O imperador mecânico deu de ombros mentalmente. Derrotá-lo e fazê-lo correr é fácil. Mas eliminá-lo do rito de passagem não vai ser fácil. Certamente haverá uma perda enorme, mesmo que eles consigam. Acho que sim, por causa da habilidade divina do graviton líquido pela qual ele trocou. Ela é uma besta suprema de classe de buff negativo que fundiu o fogo da alma mais as grandes habilidades divinas de fogo metálico, doenças e pragas, e o Senhor morto-vivo. Essas são 4 habilidades divinas principais, das quais 3 são grandes habilidades divinas. As outras 5 habilidades divinas são habilidades divinas auxiliares. Elas fazem com que os mortos-vivos que surgem daqueles mortos com sua doença se tornem mais fortes do que quando estavam vivos, em vez de mais fracos.
Esses mortos-vivos são realmente reforçados com metal, então são duráveis e mais poderosos. O mais peculiar sobre sua doença é que ela se espalha por meio de memórias em vez de ar, sangue ou contato. Isso significa que qualquer pessoa que tenha visto um infectado também será infectada, e qualquer pessoa que tenha ouvido a descrição da doença também será infectada. Quanto mais clara for a descrição da doença que eles ouvirem, mais rápido eles serão infectados. A doença começará a aparecer em seus corpos primeiro como feridas que reforçarão a imagem mental e acelerarão sua propagação. É uma infecção que não pode ser interrompida ou evitada. Só pode ser resistida. Não resistir significa morte. Causou a morte de 10% de todos os habitantes do plano. Isso significa que apenas uma pessoa foi responsável pela morte de mais de 1 bilhão de pessoas. Ela é a principal razão pela qual as bestas supremas começaram a atacar o plano divino tão cedo. Eles ficaram sem inimigos para matar. Não é de se admirar que esta besta suprema seja orgulhosa demais para se unir contra uma besta suprema. Mas ela pretende assistir e ver como o gigante que os intimidou será derrotado. Então ela assumirá sua posição como o Senhor Supremo do plano e cobrará o aluguel dos outros. Ela disse em antecipação: apresse-se e lute. Bata nele para que eu possa bater em todos vocês. Fim do capítulo. Capítulo 1356. Tirando vantagem. Mais do que orgulho, ela não queria se juntar à luta contra a sombra do desespero agora porque queria que suas companheiras bestas supremas e sua aliança sofressem. Eles a pressionavam e limitavam seu progresso com sua aliança, então ela os queria fora. Ela é muito perigosa, então eles queriam se livrar dela. É só porque o custo seria muito alto que eles não a atacaram diretamente. Pelo menos não até que eliminassem a sombra do desespero. Mas eles a ameaçaram nesse meio tempo. Ela tinha que manter sua doença sob controle. Ela poderia ter desobedecido à aliança e matado mais pessoas no plano, mas ela não queria lutar contra eles porque ela é muito fácil de matar, apesar de sua capacidade de causar a extinção de toda a vida em todo o plano. Ela não é uma guerreira, então ela não é durável. Ela é um híbrido de um exército de um homem só e uma classe especial que tem como alvo todos os seres inteligentes. Mas nenhuma das grandes habilidades divinas que ela assimilou aumentou sua capacidade de sobrevivência, daí porque ela não lutou com uma aliança de bestas supremas que conhecem sua fraqueza. As coisas serão diferentes quando ela se tornar uma deusa da origem e a ameaça de morte for reduzida ou quando ela fundir suas várias habilidades divinas para que ela possa escapar para seus mortos-vivos. Mas não é assim agora. Ela não pode fugir ou eles destruirão sua base, então ela só poderá sofrer sob a pressão deles. Controle deles sobre ela certamente será perdido quando eles atacarem a sombra do desespero e sofrerem perdas. Então ela os atacará todos de uma vez. Eles estão no mesmo lugar, então ela pode eliminar a maioria deles e reduzir a ameaça que eles têm sobre ela. Ela já está mobilizando suas tropas para a batalha que ocorrerá após a queda da sombra do desespero. Ela não é a única a fazer isso porque ela não está sozinha nesse pensamento. Existem várias outras bestas supremas visando tirar vantagem da situação. Eles querem que a luta comece e termine logo para que possam correr e colher os benefícios. Mas a luta não começou cedo. A sombra do desespero ignorou seus inimigos enquanto eles se reuniam. Ele não fez nada mesmo depois que eles se reuniram. Em vez disso, ele esperou pacientemente que todos os seus recursos fossem enviados por seu vizinho. Ele confirmou que eles são realmente 10% com um juramento para essa reivindicação. Então ele coletou seus 10 pontos. Ele pode não querer acreditar que isso é causado pela sombra do desespero, mas ele não vai se juntar ao ataque à sombra do desespero por causa desse sentimento. Então ele se despediu da sombra do desespero e correu de volta para sua base. Ele a fechou, trancou e levantou todas as suas defesas. Ele se tornou uma tartaruga em uma concha muito resistente. Legion 5 observou ir com uma risada. Você o assustou. Legion 7 disse. Eu não queria. A habilidade divina dos gigantes da ordem é muito forte.
Só seu efeito devido à proximidade é o suficiente para torná-lo manso. É bom que esse rito de passagem esteja prestes a acabar. Mais algumas centenas de anos de você neste plano e este plano se tornará estéril. Você pode não ser mais capaz de escondê-lo da Aliança Suprema. Sim, este plano já sofreu o suficiente. É hora de acabar com sua miséria. Legion 5 disse. Legion 7 riu. Espero pelo bem do plano, que você não acabe com sua miséria do jeito que Ragnarok acabou com a miséria do plano Lumen. Isso fez os dois rirem. Eles conversaram casualmente enquanto os trabalhadores que ele enviou levavam seus recursos para sua base. Ele se certificou de que todos eles tinham ido embora e sua recompensa segura e protegida antes de se virar para falar com o elefante colossal na sala. Fim do capítulo. Capítulo 1357. O fruto da preparação. 70 bestas supremas estavam como uma só no ar enquanto o enfrentavam. A posição delas não era aleatória. Elas estavam obviamente em alguma formação de algum tipo. Ele notou que a primeira linha era feita de guerreiros com características defensivas. Atrás deles estão milhões de soldados de vários tipos criados ou convocados pelo exército de um homem só. Esta linha também o está cercando agora. As outras bestas supremas se espalharam entre os soldados, então será difícil separá-las e matá-las. Ele disse a elas: espero, para o bem de vocês, que tenham vindo a mim para entregar seu aluguel juntos e me fazer o favor de encurtar meu trabalho. Está claro que elas estão aqui para lutar contra ele. Os soldados já o cercavam, então ele não precisava perguntar. Mas ele perguntou e elas responderam. Elas implantaram seus domínios sobre ele. Seu poderoso sentido divino se espalhou pelo mundo para assumir o controle. Elas não conseguiam controlar o mundo, mas eram facilmente capazes de controlar mais poder mundial através dele. Eles também foram capazes de sobrecarregá-lo com o poder de sua mente para privá-lo do poder mundial. Isso é tão bom quanto qualquer resposta sobre suas intenções. Ele sentiu o mundo congelar ao seu redor em uma tentativa de desacelerá-lo e enfraquecê-lo, mas ele apenas riu. Então ele implantou seu domínio em retaliação. Ou ele tentou implantar seu domínio. Não funcionou. Seu mundo interior se recusou a lançar sua influência no mundo. Sua confiança foi atingida quando ele tentou implantar seu domínio. Esta é a primeira vez que ele o usará desde que se tornou um soberano, então a resistência da matriz da lei ao seu redor foi inesperada. O que está acontecendo? Por que a matriz da lei está me antagonizando? Legion 7 respondeu: eu não sei. Mas parece que o universo vazio não quer que você use seu domínio. Seus ataques eram como pedras afundando em um oceano. Eles foram engolidos porque não conseguiram resistir ao seu sopro de dragão. No entanto, seus esforços conseguiram desestabilizar o sopro do dragão antes que ele a dominasse. O sopro do dragão explodiu impotente diante deles em vez de entre eles. O ataque explodiu em um anel de fogo. Ele ferveu o ar e o mana que ele continha. A onda de choque causada pelo ar superaquecido matou dezenas de milhares de soldados que estavam muito perto da explosão. A onda desenfreada de radiação de energia que se seguiu foi mais mortal. Todas as bestas supremas tiveram que resistir a ela com seu sentido divino e poder mundial. Foi preciso toda a sua força combinada para que sobrevivessem. Teríamos sido eliminados se não tivéssemos nos preparado para seu ataque acumulado. Eles pensaram consigo mesmos com medo. Um único ataque dele e eles poderiam ter morrido. Mas eles não morreram porque estavam preparados para isso. Eles ainda tinham que suspirar de alívio quando ele atacou novamente. Ele passou pelo centro da explosão para atacar o guerreiro que se defendeu contra seu ataque. Ela se defendeu. Seus braços estavam cruzados em defesa contra seu soco. Mas isso não a impediu de voar para trás e bater em tudo atrás dela enquanto era enviada para fora do campo de batalha. Sua velocidade de saída foi tão rápida que foi depois que ela se foi que o som do soco assobiando pelo ar e a atingindo foi ouvido. Era o som de um trovão seguido por um gemido quase inaudível de dor. O resto entrou em ação imediatamente.
Um buraco apareceu em sua formação por causa daquele soco, mas eles foram rápidos em retificá-lo. Rápido, liberem os ataques acumulados. Eles não planejaram apenas neutralizar o ataque acumulado pelo qual a sombra do desespero é famosa, eles também prepararam os seus próprios para ele. Eles os estão usando agora que ele está tão perto deles. Fim do capítulo. Capítulo 1358. Você sente isso? Legion 5 pisou forte no ar e sua figura brilhou. Ele estava disparando para frente para entrar na formação quando parou de repente como se tivesse atingido um obstáculo invisível. O que quer que o tenham atingido parecia ter funcionado. Parecia um monstro de lama invisível. A força que o bloqueava era úmida e viscosa. Ela se prendia ao seu corpo e o sobrecarregava. Ela o desacelerava e até queria arrastá-lo para o chão. Mas ele ignorou a força e continuou avançando. O que quer que fosse, ela lavou sua armadura como água no óleo. Em seguida, vieram as maldições direcionadas e os buffs de fraqueza que eles haviam preparado por anos apenas para ele. Eles o atingiram de frente e o congelaram novamente. Em seguida, vieram os ataques de dano puro. Eles são todos ataques de energia como os dele. Eles se prepararam por anos para este momento e agora bombardearam sua figura congelada de todas as direções. Ele não conseguia evitá-los de jeito nenhum. Eles poderiam ter usado esses ataques de energia um após o outro para obter a máxima eficiência, mas usaram tudo o que tinham para romper sua defesa de uma vez por todas. Essa é a melhor maneira de garantir eficácia contra um guerreiro. Se eles não conseguirem romper sua defesa, então é inútil. O dilúvio de ataques criou uma explosão. Outra nuvem de cogumelos surgiu neste ponto. O avião balançou novamente enquanto a terra tremia. As pessoas tropeçaram e algumas se abaixaram abraçando suas cabeças e esperando que o mundo não acabasse. O som do trovão soou por causa das ondas de choque explosivas. Ele destruiu os tímpanos de muitas pessoas enquanto a explosão de luz e calor cegou e destruiu coisas fracas que tocou. O local da luta é no centro desta explosão, então ficou nebuloso e o chão fez crateras. Ainda assim, a luta não terminou. As bestas supremas se esconderam atrás de seus escudos enquanto a classe de buff positivo tentava manter o guerreiro perto da explosão vivo com seus buffs acumulados. Foi uma tarefa difícil porque a precipitação da explosão por si só havia arrancado a pele e alguns tecidos de muitos guerreiros. Muitos deles estão apenas se segurando pela vida, então eles exigem uma grande quantidade de cura. Seu tom era calmo, mas sua voz os inundou como um líquido quente que queima e congela as queimaduras. Alguns deles tremeram por causa disso. Não é próprio dos soberanos da lei se comportarem assim, mas a Legião-5 é uma entidade que deixou uma sombra em seus corações. Ele perguntou a eles novamente: vocês sentem isso crescendo dentro de vocês? Ninguém respondeu, o que o fez balançar a cabeça em decepção. Ele está honestamente impressionado com o que eles conquistaram. Eles deram tudo de si e conseguiram fazê-lo congelar. Eles conseguiram isso principalmente porque, embora ele seja muito poderoso, ele está em um estado de equilíbrio entre a ordem e o caos. Os buffs negativos mudaram esse equilíbrio e o fizeram congelar. Mesmo assim, é impressionante que eles conseguiram. Afinal, essa é a única fraqueza que ele tem e eles foram capazes de explorá-la. Isso é algo de que eles deveriam se orgulhar. Quanto ao resto de seus ataques, o melhor que eles conseguiram fazer com isso foi fazer cócegas nele. Se os ataques não fossem concentrados em primeiro lugar, eles não teriam conseguido fazer cócegas nele. Vocês se saíram bem, mas vocês sentem isso? Ele perguntou a eles novamente e desta vez deu um passo em direção a eles. Eles não conseguiram evitar dar um passo para trás dele. Aquele sentimento sobre o qual ele estava perguntando começou a crescer mais rápido dentro deles por causa de seu movimento repentino. É porque eles entenderam neste ponto que essa luta não terminaria bem para eles, mesmo se vencessem. Isso se eles vencessem. Legion 5 riu. Sua risada de escárnio parecia tê-los acordado de seu pesadelo. Ataque! Alguém rugiu.
Os guerreiros se adiantaram para cumprir seu dever novamente. A voz da Legião -5 soou em suas mentes com um suspiro. Parece que não é o suficiente. Fim do capítulo. Capítulo 1359. Deixe-o te afogar. Então ele deu outro passo à frente e desapareceu. Ele não se tornou invisível. Ele apenas se moveu tão rápido que eles o perderam de vista. Eles não sabem como ele fez isso. Tudo o que sabem é que ele de repente tem uma besta suprema em suas mãos. Esta besta suprema estava muito atrás dos guerreiros e escondida dentro do exército. Então é compreensível porque ele está chocado e surpreso por ter pousado em um dos 4 braços da Legião 5. Você já sente isso? A Legião -5 perguntou à besta suprema indefesa. Sua voz era como o chamado da morte. A besta suprema que ele estava sufocando não respondeu. Ele tentou resistir, mas tanto seu sentido divino quanto todas as suas habilidades divinas não responderam. Até sua mente parecia estar se desfazendo. Era simplesmente porque a Legião -5 o estava tocando. A Legião -5 o encorajou. Sinta. Deixe-o te afogar. Perca toda a esperança. A besta suprema começou a evaporar em suas mãos. Sua existência estava se desfazendo em seus componentes básicos nas mãos da sombra do desespero. Deixe a sombra do desespero engolir você e lhe trazer paz. Os inimigos ao redor não estavam apenas observando. Eles estavam atacando-o com tudo o que tinham. Mas a maioria dos ataques de energia não o atingiram antes de serem desfeitos. Eles não são os ataques acumulados e concentrados que eles usaram antes, então eles não podem suportar o poder da ordem se espalhando dele. Apenas ataques físicos podem tocá-lo neste momento. Mas qualquer atacante ou ataque que se aproxime dele pode causar mais dano do que eles conseguem infligir em sua figura blindada. A besta suprema em sua mão não se dissolveu completamente. Ele gritou de dor por um tempo, mas ele foi finalmente salvo pelo Imperador Mecânico. Legion 5 poderia ter evitado o teletransporte que levou sua presa para longe de sua mão, mas ele não o fez. Que sorte, disse Legion 7. Eu queria ver como seria ter sua existência desintegrada. Ela obteve sua resposta logo. Houve uma risada do fundo da cratera. O fundo da cratera não pode ser visto devido à nuvem de ar superaquecido saturado de cinzas que obscurece a visão e a energia radioativa ao redor dela que está destruindo o sentido divino. Mas seu sentido divino estava ileso. Seu sentido divino se espalhou para fora, então sua risada apareceu na mente de todos e os ajudou a determinar a situação no fundo da cratera. A guerreira disse a ele: "Você se lembra de mim agora, esquisito?" Só houve uma besta suprema para chamá-lo de esquisito, então ele certamente se lembrava dela. Ela continuou orgulhosamente: "Você disse que eu deveria me preparar para uma surra na próxima vez que te encontrar. Eu fiz mais do que isso. O que você achou da minha preparação agora?" Legion 5 riu. "Muito interessante. Meu próprio ataque foi usado contra mim. Não é a habilidade divina de reflexão de poder. Que adorável. O ataque que ela o atingiu 2 vezes foi seu hálito de dragão super concentrado. Ela o absorveu antes quando ele os atacou com ele. Então ele a socou para longe. Ela voltou e usou seu próprio ataque contra ele agora. Ela achou que era uma boa jogada, então ela não gostava que Legion -5 chamasse isso de adorável. Então ela franziu a testa em desgosto. Você não acha que é adorável? Isso é lamentável. Eu só o considero adorável porque suas fraquezas são gritantes. Quais são as fraquezas da habilidade divina de reflexão de poder? Há pelo menos 2 que eu mostrei. Fim do capítulo. Capítulo 1360. Crescendo como o sol. Demorou um pouco, mas a Legião -5 finalmente saiu da nova zona da morte. Ele foi atrasado porque não conseguia dobrar o espaço dentro da zona da morte. Seu sopro de dragão acumulado é tão poderoso. Seus inimigos estavam lá para recebê-lo. Eles o cercaram por todos os lados. Teria sido imponente se eles não estivessem cheios de trepidação.
Desta vez, eles não puderam negar o sentimento de desespero quando ele perguntou sobre isso novamente. Você sente isso agora? Está avançando lentamente, mas com certeza. Vem quando a esperança falha. Eu o trago para frente tão certo quanto o dia. Pois é desespero e é minha sombra. Eles não o atacaram porque sabiam que a maioria dos ataques não passaria pela zona da morte. O ataque de relâmpago de plasma é tão poderoso. Até mesmo suas sobras destroem tudo. Eles só podem esperar que ele saia antes de atacar novamente. Mas eles estavam se preparando para ele durante a espera. Devemos estar perto agora. Estamos quase lá. Alguém disse em esperança. Eles têm que acreditar ou desistir. A coragem deles aumentou como se lutassem contra o desespero. Mas então ele desapareceu de suas vistas e seus corações caíram. Ele já estava atacando alguém quando o encontraram. Eles encontraram sua posição prontamente quando um trovão ressoou atrás deles. Enquanto olhavam, alguém quase foi esmagado em pedaços com um soco. Eles não foram porque foram salvos no último momento, mas perderam metade do corpo. Ele não apenas ignorou os guerreiros, mas também ignorou os soldados dos exércitos ou animais escravizados e mirou apenas em seus mestres, as bestas supremas, com grande efeito. Lutar contra os soldados é apenas uma perda de tempo. É melhor remover a fonte do exército de um homem de uma vez por todas. Se ele não pode fazer isso, então ele prefere remover o buff positivo vulnerável, o buff negativo e a classe especial da luta. Enquanto isso, todos os seus ataques de energia, sejam eles de poder divino ou poder mundial, não podem tocá-lo por causa da dissolução da ordem. Ele é imune às suas maldições e ataques especiais. O pior é que nem mesmo a existência deles está a salvo disso. Eles perdem o controle de seus conceitos sempre que ele se aproxima deles. Isso os torna presas fáceis. Cada movimento dele leva à eliminação de uma besta suprema. E ele é rápido, então ele eliminará todos eles em menos de um minuto nesse ritmo. As bestas supremas tentaram pará-lo. Eles também tiveram algum sucesso. Um guerreiro com um coração de dragão e uma habilidade divina de congelar o espaço implantou seu domínio e o combinou com sua habilidade divina quando as coisas começaram a ficar ruins para eles. A supressão bloqueou o espaço, mas também desacelerou todos os outros. Este é um domínio destinado a combater batedores rápidos, mas está sendo usado contra um guerreiro. O domínio impediu a Legião -5 de distorcer o espaço, o que é um sucesso. Mas não impediu seu avanço. A supressão não conseguia congelar por causa de seu coração de dragão. Ele era como um touro quebrando todos os obstáculos. Ele pode ter diminuído a velocidade, mas ainda era capaz de levar um inimigo muito perto da morte com um único soco. Ele já é imune à supressão e poderia ser imune ao bloqueio espacial se usasse força cósmica. Mas ele não usou força cósmica porque era apenas uma briga com crianças. Não valia a pena expor tal segredo. Além disso, a reação de usá-la o machucaria mais do que seus inimigos podem controlar. No entanto, o domínio o impediu de pular para que pudessem cercá-lo e restringi-lo, o que fizeram em seguida. Eles caíram sobre ele e o enterraram com seus corpos. Ele finalmente foi subjugado. Fim do capítulo.